O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ser feliz a mais, no meio da alegria, ainda mais feliz ainda no meio da tristeza. Só assim, de repente, na hora em que se quer, de propósito, por coragem. Será? Era o que eu achava ao clarear do dia. Acredito que essa é uma das passagens mais famosas de Grande Sertão Veredas. Pra mim, Yobal tá certo. O que a vida quer da gente é coragem. Este grande clássico da literatura nacional, e eu digo isso com muito, muito orgulho, ele foi publicado pela primeira vez em 1956. Rosa começou a escrever Grande Sertão Veredas em Paris. Ele dizia que esse era um processo metafísico. Nessa época ele recebia cartas do seu pai falando do sertão, mas é uma coisa que eu não posso deixar de mencionar. O Rosa é meu conterrâneo das Minas Gerais, ele foi médico, exerceu a profissão aqui no estado, depois se tornou diplomata, mas tudo isso para dizer que ele conheceu de perto a realidade do sertão. Num primeiro momento, esse texto seria uma novela. E a gente já imagina o quê? Uma novela, um texto mais curto. Ele ia até integrar o livro Corpo de Baile. Mas aí a narrativa foi crescendo e ganhando tanta força que o Guimarães Rosa resolveu transformar essa história em um romance. Grande Sertão Veredas foi traduzido para vários idiomas, só para vocês terem uma ideia. Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol. Esse livro está circulando o mundo, tá, Brasil? Pensando na linha do tempo da literatura, o Grande Sertão Veredas ele está na terceira geração modernista, também chamado de geração de 45, ou fase pós-moderna. O fato é que esse período foi caracterizado pelo rompimento das técnicas tradicionais do romance. E eu quero aproveitar e dividir com vocês um trechinho do texto que está aqui no livro da literatura sobre o Grande Sertão Veredas. Na página 263 diz assim: o ano de 1945 marca o fim da Segunda Guerra Mundial e do Estado Novo de Getúlio Vargas. Enquanto a Europa entrava na Guerra Fria, no Brasil se redemocratizava e as proposições estéticas do modernismo tomavam novos rumos. A chamada geração de 45, considerada por alguns críticos como pós-moderna, caracteriza-se, portanto, por uma pluralidade temática e de estilo. Reúne escritores muito diferentes entre si, como João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector e João Guimarães Rosa, mas que têm em comum uma maior preocupação com o uso das palavras e com a forma literária. Eu quis trazer esse trechinho porque, de fato, quando eu penso em Grande Sertão, eu penso em pluralidade temática. E aqui a gente está diante de um trabalho estético muito bem feito, muito lapidado. É uma preciosidade, entendeu? Já vou aproveitar esse gancho e falar uma coisa muito importante. Essa é uma narrativa que vai pedir um tempo de adaptação para o leitor. Eu digo isso porque talvez lendo a primeira página, a segunda, a terceira, você vai sentindo um certo estranhamento, o que é natural. E talvez você precise fazer alguns movimentos de retomada. Eu digo isso porque a narrativa, a escrita do Rosa é uma escrita única, peculiar e revolucionária, como muitas pessoas gostam de falar e de denominá-la. Porque aqui, gente, ele coloca neologismos, arcaísmos, ele reinventa a escrita. É um negócio muito doido, porque enquanto eu li eu falava, caramba, eu nunca li nada próximo disso. É muito diferente. Então é uma linguagem que desafia sim, mas que acima de tudo encanta e nos constrói também enquanto leitores. Porque não dá para ser o mesmo depois de ter lido isso aqui não. O que falar de Grande Sertão Veredas? Esse está sendo um vídeo desafiador. É engraçado porque
ler Grande Sertão é um desafio, agora falar de Grande Sertão, amor, é um desafio ao quadrado, entendeu? Porque é um livro tão grande, tão potente, tão cheio de força, que a impressão que eu tenho é que eu nunca vou conseguir externar a magnitude dessa obra, eu nunca vou conseguir externar o que eu senti ao ler esse livro, sabe? Grande Sertão é maior do que um vídeo, é maior do que o mundo, ele é o mundo. Sabe que eu me pego pensando assim, o que é o Grande Sertão? Sobre o que fala o Grande Sertão? E na minha mente fica ecoando assim, tudo, tudo, tudo. Esse livro exala amor. Grande Sertão Veredas é ficção, é prosa, é poesia, é a vida todinha dentro dessas 560 páginas. Eu tenho a leve impressão de que esse será o vídeo mais apaixonado de todos os tempos. Aquela que fala com o carinho no livro, né, menina? É lindo demais isso aqui. Quando eu penso nessa minha experiência, quando eu penso em João Guimarães Rosa, já me vem assim, o encantador de leitores. Porque é isso, é um processo de encantamento, gente, não dá pra dizer outra coisa. Foi a leitura mais disruptiva que eu já fiz em toda a minha vida. Grande Sertão Veredas é diferente de tudo que eu já li. E a forma como o Riobaldo narra o sertão é como se ele nos transportasse para aquele universo sertanejo. Vamos tentar falar um pouquinho dessa história em si. Então, como eu disse, o narrador é o Riobaldo, temos aqui o narrador em primeira pessoa. Quem é Riobaldo? Riobaldo é um ex-jagunço, agora fazendeiro, e ele está contando a sua história para um visitante, que ele se dirige chamando de doutor. Mas nós não sabemos quem que é esse doutor, entendeu? Então essa narrativa, ela é um resgate das memórias de Riobaldo. Ele vai contando um pouco da jagunçagem, da sua travessia pelo sertão, ele vai falando sobre as suas dores, as suas lutas, os seus amores. Seguir a travessia do sertão com a companhia do Riobaldo e da jagunçagem é uma experiência sem igual. E essa travessia, ela é muito simbólica, ela é muito significativa, porque é uma travessia física e uma travessia metafísica. É um atravessar de si mesmo, o Riobaldo atravessando os seus próprios conflitos. E aí eu fico pensando, somos todos Riobaldo porque nós estamos todos buscando atravessar, buscando fazer as nossas travessias físicas, mentais, emocionais. Este livro é um convite a um mergulho no nosso mais íntimo e profundo ser. Grande Sertão também é citado aqui nos 1001 livros para ler antes de morrer. Eu quero aproveitar e dividir com vocês um trechinho que eu estava lendo esse material de apoio e gostei muito, que diz assim: à medida que o protagonista Riobaldo reconta a sua vida, o leitor, além de ouvinte, se torna um virtual espectador do universo sertanejo. Os personagens do romance formam uma vasta tapeçaria de relações humanas. Vivências, tanto individuais como coletivas, são narradas com igual lirismo. Os sertanejos são homens que amam e matam com a mesma intensidade. Eu gosto muito desse trecho, eu acho que ele descreve de forma muito clara o que esse livro traz também, né? Porque é sempre um também. A gente nunca vai conseguir dizer tudo. E nós nos tornamos espectadores dessa história. E quando aqui é mencionado o termo intensidade, eu acho que é isso. A gente sente essa força em cada página da história. Essa é uma obra que carece de entrega. Nada depressa. Ela pede pra gente observar a paisagem do sertão, sentir sede com os personagens, sentir suas dores, partilhar suas dores, angústias, medos, tristezas, fugas, o freio que por vezes eles têm que colocar nos seus próprios sentimentos. Eu acho que no fim das contas é mais uma questão de sentir essa obra do que de entendê-la propriamente. Riobaldo, Diadorim e tantos outros personagens que nós recebemos de presente, Joca,
Zé Bebelo, Hermógenes, enfim, é tudo tão imagético que mesmo hoje, depois de alguns meses após ter concluído a leitura, a impressão que eu sinto é que Diadorim e Riobaldo não saem de mim. E o final, o final. Todo o processo que envolve a leitura dessa obra é fantástico e o final é a altura de tudo isso. A fé e o mítico caminham lado a lado nessas páginas e esse livro ele é um grande convite a um mergulho reflexivo, filosófico, poético. Esse livro ele traz uma imensidão de sabedoria, assim, eu marquei muitas e muitas passagens, ele tem muitas frases de efeito. Eu nem queria falar disso, porque eu acho que às vezes quando fala frases de efeito soa tão clichê, né? Mas é porque ele tem realmente muitas passagens que trazem reflexões, mas reflexões de fato profundas. Mas é um daqueles livros para reler. Esse é um dos livros da minha estante que eu falo, caramba, eu quero reler algumas vezes ao longo da vida, porque eu sei que eu vou ter experiências diferentes do que a primeira. E é muito legal porque esse livro despertou em mim muitas memórias da infância. Ele me fez lembrar da minha avó e foi muito gostoso. Grande Sertão também é mencionado aqui nos 50 clássicos que não podem faltar na sua biblioteca. Eu quero dividir com vocês um trecho que é uma fala da Clarice Lispector a respeito do Guimarães Rosa. Para mim, ele é a vanguarda, pois criou uma linguagem que é subjacente à nossa, algumas vezes como se fosse um substrato de nossa língua, e que por isso mesmo, na sua aparente estranheza, nós reconhecemos como tocando na nossa maior intimidade. Ele é de vanguarda porque se adiantou e precipitou nossa consciência de uma verdade que não é apenas linguística, mas da pessoa brasileira. Somos, por enquanto, falsos cosmopolitas, e o interior do Brasil, revelado por Guimarães Rosa, está em cada um de nós, e tão bem revelado que atinge a altura de uma invenção. Nada do que eu dissesse era capaz de descrever a grandiosidade dessa obra e o quanto ela foi importante para minha formação, para minha construção enquanto leitora. E enquanto pessoa também. Quero fazer um agradecimento especial às pessoas que atravessaram o Grande Sertão comigo, que fizeram parte dessa travessia literária nos meses de setembro e outubro. A galera do Clube Nina Clássicos que topou fazer essa leitura. Foi uma experiência ainda mais incrível tendo a companhia de vocês, de verdade. Quero aproveitar o gancho antes desse vídeo chegar ao fim para lembrar você que está aí me assistindo que as inscrições para a leitura de Jane Eyre estão abertas, se você estiver assistindo este vídeo ainda no mês de abril do ano de 2021. Até o dia 30 as inscrições estarão abertas, nós leremos Jane Eyre da Charlotte Brontë nos meses de maio e junho, então você é meu convidado especial, vou deixar o link com todas as informações sobre essa leitura aqui no box de informações, tá bom? Quero recomendar também um vídeo que eu fiz falando sobre algumas curiosidades sobre a vida do João Guimarães Rosa, vou deixar aqui no box de informações. E aproveita e me conta, você já leu Grande Sertão Veredas? Você já leu alguma outra obra do Rosa? Deixa aqui nos comentários, vou deixar também link de compra para esses livros que eu mostrei aqui no vídeo. Lembra que quando você compra usando os links aqui do canal, você ajuda a minha produção de conteúdo com uma pequena comissão e não paga nada a mais por isso, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um beijo e até lá! Tchau!